Graça e paz. Convido você nessa hora a louvar o nome de Jesus, clamarmos por avivamento, pelo fogo de Deus queimando em nosso coração. Você em casa, vamos lá, vamos juntos nessa manhã e nessa tarde exaltar o nome de Jesus. Há poder, poder, aqui nessa hora, agora. Todos nós juntos e unidos em um só coração. Há poder, poder, aqui nessa hora, agora. Todos nós juntos e unidos em um só coração. Vamos juntos. O som do céu, um vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. São teus filhos e filhas sonhando os sonhos do Pai, vivendo sinais e milagres no reino de Deus. São teus filhos e filhas, sonhando os sonhos do Pai, vivendo sinais e milagres no reino de Deus. Teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. São teus filhos e filhas, sonhando os sonhos do Pai, vivendo sinais e milagres no reino de Deus. Teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. As vozes vão dizer: o som do céu, um vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração, no meu coração, no meu coração, no meu coração. Sim, Senhor, que o teu fogo queime agora, aqueça o nosso coração, toda frieza, toda apatia. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, vencidos em nome de Jesus. Fora toda frieza, apatia e comodismo. Fora em nome de Jesus. O nosso coração está aquecido com o fogo de Deus. Aí em casa, receba fogo sobre sua vida. Teu coração seja aquecido com o fogo do Espírito. Vamos bem suave dizer: o som do céu, um vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. Vai
mão no seu coração e diga: meu coração, aqueça, Senhor, o meu coração. Aleluia. Que o teu coração seja aquecido, que o teu coração nessa hora seja cheio de amor e de paixão por Jesus. Sabe, eu quero te dizer, em meio às provas, em meio às lutas, o Senhor está caminhando conosco. O Senhor Jesus é o quarto homem da fornalha. Quando Deus não nos livra do fogo, Ele entra no fogo conosco. Essa canção tem falado muito ao meu coração. Há um outro em meio ao fogo, caminhando conosco. Aleluia. A presença de Jesus. Fecha teus olhos aí. Você em casa, creia que em meio aos problemas, em meio às lutas, há uma graça especial. Há uma graça especial da parte do Senhor sobre nós. Há uma graça sobre nós quando nós estamos caminhando em meio ao fogo, em meio às lutas, em meio às batalhas da vida. O quarto homem da fornalha estará conosco. Daniel 3 diz que os amigos de Daniel, eles se recusaram a prostrar-se diante daquela estátua de ouro. E o rei Nabucodonosor ordena que eles sejam lançados na fornalha. Mas Nabucodonosor não contava que o quarto homem entraria com eles lá em meio ao fogo. E Nabucodonosor se espanta e diz: não foram 3, e agora eu vejo um quarto. E o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. E a Bíblia diz que eles saíram do fogo ilesos. Nem um fio de cabelo foi chamuscado, nem cheiro de fumaça tinha neles. O quarto homem da fornalha estava com os amigos de Daniel. O quarto homem está conosco também. Há um outro na fornalha, ele estará conosco. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Aleluia. Sob as águas está o meu passado. Declare: nunca mais, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh,
surgir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Aleluia. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. Vamos cantar. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Diga comigo, eu sei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo o mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Sim, Senhor, estás conosco em meio ao fogo, em meio às lutas o Senhor está. És o quarto homem. Vamos dizer: haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Diga: me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Aleluia. Obrigado, Jesus, por sua presença sempre constante, sempre fiel é o Senhor. Nós te adoramos nessa hora. Aí onde você está, se você puder, levante suas mãos. Levante suas mãos aos céus e adore aquele que é o Rei da Glória. Nós temos tanta fome
nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Deus. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Diga: Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Vamos no início dizer: temos fome. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Diga: nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Levante suas mãos aos céus. Declarar que ninguém é igual a Ele, ninguém é semelhante a Jesus. Diga comigo: e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Vamos todos, vamos adoradores, vamos dizer: e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Vamos aclamá-lo como o Rei da Glória nessa cidade. Rei da Glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, te coroamos, Senhor, te coroamos.
te amamos, nós te amamos. As vozes. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. Diga. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Bem suave, vamos dizer: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, te coroamos, te coroamos, te coroamos. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Feche seus olhos aí onde você está. Comece a cantar para Jesus, Rei da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos entronizar Jesus nessa cidade, entronizar Jesus no CCA e em cada família. Levante sua voz aí, levante sua voz ao trono da graça. Levantamos adoração, levantamos incenso. Você fala em outras línguas agora, entre você e Deus. Oh, 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 oh. Rei da glória, recebe a nossa adoração. Toda a nossa adoração. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais
mais belo como tu, diga. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há, vamos dizer, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. As vozes, vamos terminar dizendo: Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória, nós te amamos. Levanta tuas mãos comigo e diz: nós te amamos, Rei da Glória, Rei da Glória, nós te amamos, nós te amamos. Sim, Senhor, nós declaramos que Tu és o Rei, Rei sobre as famílias, Rei sobre essa cidade, Rei sobre o Brasil, Rei sobre as nações, Rei sobre as famílias, Rei sobre o CCA. Abençoamos agora, Senhor, toda a Tua igreja, cada família. Abençoamos cada casamento, abençoamos cada célula, cada discípulo, cada discipulador, cada líder, cada supervisor, os pastores. Abençoamos nessa hora, colocamos diante de Ti nossas vidas. Rei da Glória, Jesus Cristo, Senhor. Vamos terminar dizendo: Rei da Glória, Rei da Glória, Rei da Glória, nós te amamos, nós te amamos. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. Pais queridos, como
com você na sua casa, louvando o nosso Deus, que Ele é tão bom conosco, né? Não há outro que se compare ao nosso Deus, que está sempre conosco. E quando Deus não nos livra, né, da fornalha, Ele entra conosco e nos ajuda, e nos resgata e nos liberta. Deus é bom demais. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com as nossas ofertas, com o nosso dízimo, com a nossa fidelidade. Lá em Lucas 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, Jesus aqui ensinando o valor da gente dar. Irmãos, quando a gente dá, Deus, Ele faz milagres. É uma lei, sabia? Você semeia e você colhe. Tem gente que não gosta de semear, mas gosta de colher. Não é possível você colher. A gente só colhe o que a gente planta. E é certo, plantou, vai colher. Agora nós temos que ter cuidado em que tipo de semente nós estamos plantando, né? Porque com certeza nós vamos colher. Plante generosidade, plante bondade, plante fidelidade, plante misericórdia. Se você plantar, você vai colher. E aqui o Senhor diz: olha, dai e dar-se-vos-á. Seja generoso no dar. Essa semana nós fomos fazer a entrega das roupas aqui da igreja, lá no bairro da Coab 3, né? E estamos marcando já para entregar as roupas que você trouxe. Se por acaso você não trouxe, né, cobertor ou agasalho, você ainda pode trazer, né? Essa semana ainda vamos estar entregando em outro bairro. E como é lindo, nós vemos pessoas generosas, que dão às pessoas, dão o melhor, né? Então, no reino de Deus devemos ser assim, generosos, né? Generosos com as pessoas, generosos e fiéis em honrar o Senhor, dando com fidelidade, porque tudo que temos vem das mãos dele, e ele garante que a gente vai, né? Se você plantar, você vai colher, né? E você vai colher de boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, generosamente vos darão. Deus é um Deus muito generoso. Nunca deixe de ser fiel, porque vale a pena você semear essa semente de fidelidade. Vou orar por você, para que cada dia você seja generoso e fiel nas coisas do Senhor, na obra do Senhor. Pai, muito obrigado pelas pessoas que o Senhor tem nos dado aqui na igreja. Cada pessoa que tem sido tão fiel. Senhor, obrigado por aqueles que têm plantado sementes de fidelidade, de generosidade, de bondade. Meu Deus, obrigada por cada irmão e irmã. Senhor, que o Senhor venha fazendo com que eles possam experimentar esse transbordar da Tua graça. Senhor, que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Também eu oro por cura nessa hora. Quero colocar diante de Ti a nossa irmã Aline. Deus, que o Senhor faça com que ela possa voltar a andar. Que Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito toque nas pernas da nossa irmã e ela volte a andar. Abençoamos a irmã Tereza também com saúde, toque na vida dela. Oh Deus, também a Ti do pastor Márcio, cure a vida de Rony, Senhor, que o Senhor venha curando todo câncer, Senhor. Como igreja nós abençoamos nossos irmãos, Senhor, ligamos nos céus a cura, pedimos manifeste o Teu poder na vida dos nossos irmãos, Senhor, na área financeira, na saúde física, na saúde espiritual, em todas as áreas, na área emocional, haja cura nessa hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos adorar o Senhor, louvando que Ele é bom. O som do céu, um vento poderoso, o som do avivamento. Deus faz Teu fogo queimar no meu coração, no meu coração. São Teus filhos e filhas, sonhando os sonhos do Pai,
vendo sinais e milagres no reino de Deus. Ouça o som do céu. Oh, 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 o som do céu. Oh, 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 um vento poderoso. Oh, 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 o som do avivamento. Deus faz teu fogo queimar no meu coração. No meu coração. No meu coração, no meu coração. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração. Fica ligado porque está no ar mais um CCA News. E por causa do novo decreto estadual que autorizou a capacidade maior de pessoas dentro do templo, nós temos agora apenas 2 cultos no domingo, às 10 e 17 horas. Você não pode ficar de fora. E falando em culto, eu quero te lembrar que continuamos com a nossa transmissão online dos nossos cultos no domingo, às 10 da manhã e às 17 horas. E também com a programação infantil do CCA Kids, com a transmissão a partir das 16 horas. Então fica ligado para você não perder. Está acontecendo também todo sábado, a partir das 23 horas, a nossa mini vigília virtual com os nossos pastores. Tem sido um tempo muito precioso de adoração e intercessão através do aplicativo Zoom. Então você não pode ficar de fora. E lembrando, gente, que nós continuamos com as nossas lives no Instagram da nossa igreja a partir das 21h30 com os nossos pastores. Então não fica de fora porque tem sido momentos preciosos. E para você que gosta de fotografia, publicação de stories, produção de texto, projeção ou até mesmo edição de vídeo, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Estamos com vagas abertas para novos voluntários do Ministério de Comunicação. Então, se você se interessa por essa área, procure a recepção ou o Pastor Márcio no final desse culto. E você que tem interesse em participar do nosso Ministério Atmosfera, servindo e recebendo bem as pessoas, estão abertas as vagas para novos voluntários. Então, no final deste culto, procura a pastora Keila para fazer a sua inscrição. Então, pessoal, esses foram os nossos avisos. Tenha um excelente curso e uma ótima semana. Olá, queridos, nós estamos apenas reforçando alguns avisos. Nós estamos apenas com 2 cultos de celebração, no domingo às 10 da manhã e às 5 da tarde. O agendamento continua toda terça, 21 horas depois do Tadel. E uma novidade é que o nosso Tadel, a partir do dia 8 de setembro, não essa semana, mas na próxima semana, o nosso Tadel voltará a ser presencial. Aleluia! Nós estaremos aqui nas terças-feiras, orando, temos um tempo de intercessão, um tempo de adoração, e depois nós temos uma palavra de Deus para os nossos líderes, para os discipuladores, para você que quer crescer em Deus. Nós estaremos aqui a partir do dia 8 de setembro. E não vai ser necessário agendamento, tá certo? Vai ser livre. E então você pode vir na terça-feira, 7h30, e a gente vai estar aqui já iniciando, retomamos o nosso Tadel presencial. Também estamos toda quinta com as nossas lives e todo sábado nós estamos com as mini vigílias através do Zoom. As lives acontecem pelo Instagram da igreja às 9h30 da noite na quinta-feira e as mini vigílias no sábado pelo Zoom às 23 horas. Então eu quero chamar aqui o pastor Márcio, ele vai estar ministrando a palavra nesse domingo. E nós vamos orar aqui por ele. Vamos pedir que o Senhor possa usá-lo com poder, com graça, com sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do pastor Márcio. Eu apresento ele diante de Ti. Eu oro para que ele seja um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que ele seja como uma flecha polida. Senhor, e que o Senhor possa agora contar com ele para que ele seja, Senhor, um instrumento para transmitir a Tua palavra. Oramos pelos irmãos que estão agora ouvindo. Senhor, que toda distração, Senhor, que toda, ó Deus, toda coisa que queira atrapalhar, possa agora cessar em nome de Jesus e que cada um de nós nos aquietemos para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, irmãos. É um prazer estar aqui em mais um culto de celebração.
Queria agradecer a Deus e aos pastores por esta oportunidade. E hoje eu vou falar sobre bagagem. Inclusive as bagagens, elas são feitas geralmente quando viajamos. Lá na minha casa eu não gosto muito de fazer bagagem não. Minha esposa ama fazer bagagem, ela é bem detalhista, ela prepara a mala bem antes, vai nos detalhes, sempre para não esquecer de nada. Então é fantástica a forma que ela organiza as nossas bagagens. E hoje eu trouxe bagagens. Trouxe uma bagagem, duas bagagens e a terceira bagagem. E interessante que quando fazemos as bagagens, é importante nós verificarmos alguns aspectos. Primeira coisa eu queria lhe perguntar: quando se fala de bagagem que carregamos no decorrer dos anos, não é apenas uma bagagem simbólica, aqui bem representada, e essa eu representei com 3 temas que farão parte da minha ministração. A primeira, a bagagem familiar. A segunda bagagem é emocional. E a mais importante, a bagagem espiritual. O tema da palavra é: quais são as suas bagagens? E como estão suas bagagens? Estão arrumadas ou estão desarrumadas? E as roupas das bagagens estão limpas ou estão sujas? Como você organizou a sua bagagem? E nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Esther. Mas antes de começar a leitura desse capítulo, eu vou contextualizar um pouco, falando sobre o primeiro capítulo do livro de Esther. O capítulo 1 retrata inicialmente um banquete grandioso que o rei Assuero tinha oferecido. Inclusive os estudiosos dizem que esse banquete ele duraria aproximadamente 180 dias. Imagine 6 meses de banquete. E nesse banquete ele apresentou inclusive as riquezas que ele tinha e a glória. E no versículo 9 do primeiro capítulo diz que a rainha Vasti ofereceu também um banquete para as mulheres. E no 11 diz que o rei pediu para chamar Vasti. E ela era de extremo formosa, ela era muito formosa, a rainha Esther. Porém, ela teve uma atitude errada no versículo 12, porque ela recusou-se a ir ao encontro do rei. Isso para o rei foi uma desonra muito grande. Estava presente nesse banquete os príncipes do reino, as pessoas de prestígio, e como a esposa do rei recusou um pedido do próprio rei. E diante disso, o rei, ele junta seus conselheiros e começa a entender o que fazer, como punir a rainha, como a rainha pode fazer isso com o rei. E me chama muita atenção que os conselheiros chegam para o rei e dizem assim: infelizmente essa má atitude da rainha Esther, as outras mulheres, ao saberem, vão copiar com seus maridos a mesma atitude. Então a rainha Vasti, ela precisa, não Esther, a rainha Vasti, daqui a pouco eu vou falar de Esther. A rainha Vasti, ela precisa sair, vai perder tudo, vai perder o reinado e nunca mais ela vai entrar na presença do rei. E o rei viu esse conselho como um conselho bom, sabe? Como um conselho que foi aprovado. E aí a rainha Vasti perdeu tudo que tinha. E o capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos ler agora, aí vai trazer os próximos passos dessa história.
Então você pode acompanhar comigo o capítulo 2 do livro de Esther, diz assim: passadas essas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fez, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: traga-lhe moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus ungüentos. A moça que cai no agrado do rei, essa reina no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. E ora, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, o benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara para filha. E se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao ser ajuntado muitas moças na cidadela de Suzã, e sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe unguento e os devidos alimentos, como também as 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. E passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava a Esther e do que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça, vinha ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo e mirra, e 6 meses também com especiarias e com perfumes de unguento em uso entre as mulheres. Então, que vinha a jovem ao rei. Então é que vinha a jovem ao rei. A ele se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava pela manhã e tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Sagás, o eunuco do rei e guarda das concubinas, e não tomava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quando a viam. Assim foi levada a Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, e todos os seus príncipes e os servos, era o banquete de Esther. E concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Gente, como é linda a história da rainha Esther. Interessante que diante dessa história, quando a rainha Vasti recusou o rei, houve um concurso de mulheres.
E o prêmio desse concurso era se tornar rainha. Interessante que aos olhos de muitos Esther era improvável, mas eu quero te dizer que Deus usa as pessoas improváveis, e Deus olhou para Esther. E quando eu estava estudando sobre o livro de Esther, teve um comentário na Livro Plenitude que me chamou muita atenção, que dizia que Esther era educada, então vem aqui a família. Esther era sociável, então ela era equilibrada emocionalmente. E Esther era espiritualmente preparada, então ela era realmente uma serva do Senhor. Então ela tinha realmente um espiritual aprovado por Deus. Assim era Esther. E a primeira bagagem que eu queria falar, baseando em Esther, é da bagagem familiar. E quando se fala da bagagem familiar, ao ler o livro de Esther, me chamou muita atenção o capítulo 2, o versículo 7, que diz que ele criara Radassa, que é Esther, filho de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Então, possivelmente não, a Bíblia é bem clara, que Esther era órfã de pai e mãe. A primeira coisa que me chama muita atenção é a orfandade de Esther. Gente, só quem sabe a dor de ser órfão, quem é órfão? Eu perdi meu pai, graças a Deus minha mãe, uma mulher excelente, maravilhosa, está viva e vai durar muitos e muitos anos em nome de Jesus. Mas a perda de um pai mexeu tanto comigo. Interessante que para Keila foi muito mais difícil, ela perdeu o pai e perdeu a mãe. Então a orfandade, ela traz lacunas muito grandes. E o pior é quando você é órfão, porque você não tem pais presentes. Os seus pais são vivos, mas não ocupam a função de pais. O outro ponto que me chama a atenção também é que Esther foi adotada. E muitas pessoas que foram adotadas, elas se sentem rejeitadas. E isso é muito ruim. Eu creio que Deus está levantando pessoas que vão se levantar para adotar outras pessoas, para ajudar na mudança de história. E Mordecai aqui foi uma peça fundamental. Ele foi levantado por Deus para ajudar a Esther. E me chamou também muita atenção que quem adotou Esther não foram os avós, não foram os tios, mas foi o primo. E o primo, geralmente, se formos levar para a estrutura familiar, não seria a pessoa mais indicada. Mas esse primo que decidiu abraçar Esther. E o outro ponto que me chamou muito a atenção em relação à bagagem familiar de Esther é que o povo vieram cativo de Israel. Naquela não era a terra do seu povo. O povo foi saqueado, foi arrastado para uma terra desconhecida. Então esse foi o cenário que Esther se encontrava. E dentro dessa bagagem familiar, tem muitas coisas que nem percebemos. E eu posso citar agora os pecados geracionais, que muitas vezes acontece de forma recorrente de um filho que tem os mesmos pecados do pai, que tem os mesmos pecados do avô, e isso sucessivamente. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, muitas vezes,
tem pessoas que estão cometendo os mesmos erros dos pais e dos avós e não estão quebrando esse vínculo com o pecado. E é uma questão de posição. E muitos também vêm de lares disfuncionais, onde o pai não ocupa a função do pai, a mãe talvez não ocupa a função dela, ou as funções são trocadas, alteradas, e isso gera lares disfuncionais. Ou no caso, quando o pai faleceu, ou a mãe. E a outra bagagem, dentro da bagagem familiar, né? O outro item, melhor falando, são pessoas que foram concebidas fora do casamento. E isso também traz no mundo espiritual um peso sobre aquela criança. E interessante que, gente, o casamento é tão importante, porque quando você casa, sabe o que acontece? As duas bagagens se juntam. E agora não são duas bagagens isoladas, sabe? Mas as bagagens se misturam. Então todos os traumas familiares, toda a educação que você teve, tudo que estava na sua bagagem, vai ser junto com a bagagem de outra pessoa. Isso aconteceu, isso foi assim comigo. Então quando eu me casei, os primeiros anos foram tão difíceis, tão difíceis. Eu, único filho homem, tinha praticamente tudo o que queria, dentro das possibilidades da minha mãe. Tinha o meu quarto, tinha a minha cama, tinha o meu lençol, tinha as minhas coisas. Individualista, egocêntrico, só pensava em mim. Aí vou juntar a bagagem com Keila, que tinha perdido o pai e a mãe, já fazia alguns anos. Primeiro foi o pai, depois foi a mãe. Que tinha uma interdependência, que entre os irmãos era tudo muito junto, dormiam todos juntos, tudo muito misturado. Tinha facilidade em dividir, em direcionar. Duas pessoas diferentes, começamos a misturar as bagagens. E o que acontece? Choque, muitos choques com as bagagens misturadas. Duas criações diferentes, educações diferentes, linguagem diferente, mas nós dois éramos cristãos. Glória a Deus por isso. Não esqueça, sempre o primeiro item para os solteiros é que seja uma pessoa de Deus. Esse item é inegociável. Amém? Então começou, na verdade, as misturas, um choque e muito desgaste. Por isso que eu estou escrevendo um livro, e daqui a um tempo, no tempo de Deus, estou lançando o Esticado pelo Casamento, porque eu fui muito esticado e Keila também foi muito esticada. Misturamos as bagagens, muita dor de cabeça, mas valeu a pena. Já estamos 10 anos casados e para a vida toda em nome de Jesus. Bagagem familiar. Como tem sido a sua bagagem familiar? Como tem sido os períodos, os primeiros anos, o seu relacionamento com seus pais, seus irmãos, com sua família? Tudo isso está na bagagem. E quando essa bagagem não é bem resolvida, não está arrumada, isso pode conduzir o teu futuro, porque você não resolveu o passado. Mas vamos para a segunda bagagem, porque estamos hoje com 3 bagagens, e as bagagens são grandes. Bagagem emocional. Como essa bagagem tem afetado tantas pessoas.
a bagagem emocional. Eu gosto muito do texto de Filipenses 4, 8, 9, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a verdade tem que estar em nós. Tudo que é respeitável, o respeito tem que estar em nós. Tudo que é justo, a justiça tem que estar dentro de nós. Tudo que é puro, pureza. Tudo que é amável, o amor. Tudo que é de boa fama, sim, o nosso testemunho. Se há alguma virtude, e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós podemos escolher. O diabo joga seta na nossa mente, mas nós temos como dizer: não, diabo, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero pensar o que a Bíblia nos ensina para que venhamos pensar, e temos que rejeitar. E no versículo seguinte diz assim: o que também aprendesse, recebesse, ouviste e viste em mim, isso praticai. Palavra é para ser praticada através da nossa vida. Não vida apenas aqui na igreja, vida em casa, vida no trabalho, vida no colégio, aonde quer que estejamos. Vida quando não estamos sendo vistos. Vida de Deus. Temos que praticar. E o Deus da paz será convosco. Enquanto nós estamos trazendo para o livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 11, aconteceu algo bem importante na vida de Esther. Diz assim: todos os servos do rei e os povos das províncias do rei, sabe que para qualquer homem ou mulher que, sem ter chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo que o rei estender para ele o cedro de ouro para que viva. E eu, nesses dias, não fui chamada para entrar ao rei. Gente, essa cena, esse versículo que eu acabei de ler, trata uma parte muito importante do povo de Deus. Porque o povo de Deus estava condenado à morte. Porque Amã, que era como governador do rei, ele tinha manipulado o rei para matar o povo de Deus. E a rainha Esther fazia parte. E seu primo Mardoqueu fazia parte. E esse foi um exato momento, porque o primo, vindo a situação que estava acontecendo, se vestiu de pano de saco e cinza. Estava ali clamando e mandou um recado para Esther, porque até a vida de Esther estava comprometida nesse momento. E Esther, como uma mulher de Deus, nesse momento de pressão, onde as emoções poderiam controlá-la, ela se posiciona e diz: não, as emoções não vão me controlar. Então diz ao povo, todo o povo, que jejue, e o povo tinha que se consagrar em prol da vida deles. Antes de Esther agir, tem um tempo para todas as coisas. Não vamos atropelar os processos de Deus. Esther esperou um tempo adequado. Ela pagou o preço necessário. Ela levantou intercessores, aquele povo com o mesmo propósito que Esther tinha. Porque a vida de Esther e do povo de Deus estava em risco. Mas ela não agiu emocionalmente. Não. Mesmo com todo o histórico de Esther, naquele momento ela foi para Deus e não deixou as emoções. Mas quando se fala da bagagem emocional, tem a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas lembranças, tem a ver com o nosso entusiasmo ou não, tem a ver, inclusive, com os nossos afetos. Não, eu não gosto de receber abraço, mas por que você não gosta? E quando os nossos afetos não são resolvidos nas nossas relações pessoais, parentais, conjugais, laborais, são constantes em nossa mente entrar em conflito, projetando e transferindo esses afetos inconscientes que carregamos para fora de nós. E
Então acabamos, na verdade, transferimos para o outro. E o que é que transferimos para os outros? Muitas vezes é a ansiedade, é o medo que temos, é obsessão, é compulsão, porque existem coisas não resolvidas. A bagagem da emoção está toda bagunçada. No entanto, é impossível tornar consciente o que está inconsciente sozinho, pois tais conteúdos estão em nosso ponto cego e precisamos ser nomeados. Então precisamos colocar um nome a cada item aqui da bagagem da emoção que não está limpo, consertado dentro de nós. Precisamos dar um nome. Inclusive essa informação eu peguei do site de Psicologias do Brasil. Mas não precisamos apenas dar um nome às coisas que estão dentro de nós, mas nós temos que elaborar, absorver, temos que pensar, repensar. Mas não apenas isso, por último nós temos que superar sentimentos nocivos, superar a ansiedade. Talvez aí na sua casa você tenha sofrido de ansiedade. No nome de Jesus, o Senhor quer que você supere. E a palavra é uma forma de colocar para fora essas emoções. E muitas vezes nós temos que falar para que possamos tirar esse fardo pesado que carregamos. E insistimos em carregar. Às vezes nós temos que colocar para fora. Muitas vezes precisamos chamar um discipulador, alguém da nossa confiança para expor, para receber oração sobre essa área específica. E interessante que o Dr. Miguel Lucas, ele apresenta 9 formas de aliviar a bagagem emocional que está muito pesada. A primeira forma: aceite e resolva as suas decepções. Quem nunca passou por decepção? Todos nós passamos por decepção. Interessante que a primeira fase da decepção tem um lado bem útil, forçando a orientar nossa atenção para o desagrado sentido, face a algo que pretendíamos que acontecesse, ou foi até mesmo uma expectativa que foi defraudada. E precisamos aceitar e resolver as suas decepções. Inclusive, hoje eu estava conversando com o pastor Marcos, que eu tinha feito um projeto há um tempo atrás e resolvi enviar esse projeto novamente para o mestrado. Gente, quando saiu o resultado da primeira fase, por causa de 1/10, eu não avancei. 1/10. Na verdade é 0,11. Eu não avancei. E eu fui recorrer. E interessante que as próximas etapas eram bem favoráveis para mim. Porque uma era para você apresentar o projeto, por ser professor, isso me ajudaria. E a outra era o currículo Lattes, que eu já tinha alguns artigos publicados e a experiência que eu tenho, então isso iria me ajudar em muito. Sendo que por causa de 1/10, eu não avancei. Era um mestrado numa federal. Eu lembro quando eu vi meu nome, eu fiquei tão frustrado. Sabe aquele sentimento que brota dentro de nós, que vem aquela sensação de raiva? Deus, por que isso aconteceu comigo? Aí começa também vindo o sentimento de vitimização. Mas Senhor, por que não? Mas o Senhor nos ensina em meio às decepções. Aí vem a segunda atitude. Primeiro eu tive que nomear o que eu estava sentindo, elaborar, e o próximo passo era o quê? Superar aquele sentimento. E chegou no nível que eu disse assim, se eu não passei nesse, virá outro, e Deus sabe todas as coisas no tempo dele. E renovei minha mente. Mas não é fácil, mas é possível. Renovação de mente.
Porque senão eu iria adoecer por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Quando nós não resolvemos as coisas dentro de nós, isso gera doença. Então nós temos que aproveitar e trazer de toda a situação que passamos uma aprendizagem. Precisamos. E a próxima forma de aliviar essa bagagem emocional, liberte do sentimento de culpa. Assim como a decepção, também o sentimento de culpa numa primeira fase pode ser benéfico, principalmente para conduzir numa reflexão, numa responsabilidade. Mas se a tendência continuar, pode ruminar na culpa, e isso retira a capacidade e faz com que nós venhamos ter, na verdade, ficar cabisbaixo. E isso vai crescendo e vai tornando uma doença dentro de nós. Liberte-se da culpa, a culpa dos erros, a culpa, liberte-se. O próximo, identifique e resolva seus conflitos internos. Às vezes dentro de nós parece estar uma briga interna. Nós temos que aliviar essa bagagem da emoção. Os conflitos internos são geradores de confusão, fundados nos sentimentos opostos à razão. Essa é uma luta entre emoção e razão, entre sentir uma coisa e fazer outra, ou fazer aquilo que não desejamos pode gerar sentimento de revolta conosco mesmo e enfraquecer a noção de autocontrole. Então é importante nós resolver conflitos internos que estão dentro de nós. E o próximo passo, gente, eu achei muito forte, para diminuir essa bagagem que está muito cheia. Liberte-se do passado castrador. Eu disse, Deus, como assim? Um passado que nos castra. Tem a ver com o medo e o ressentimento. São dois fatores que impedem que leve a vida para frente. As experiências negativas experimentadas, por terem gerado um elevado impacto emocional negativo, prende uma pessoa nas emoções sentidas. Então tem gente que está preso às emoções por causa do medo e ressentimento. E isso prejudica a vida. O próximo passo para aliviar essa bagagem é melhorar a autoestima. Muitas pessoas têm uma autoestima baixa, distorcida. Vai se olhar no espelho e se sente feio. E isso eu falo com autoridade porque eu tinha uma autoestima muito baixa, complexo de inferioridade. Mas é uma decisão buscar melhorar essa autoestima. Pedir ao Espírito Santo para que possamos enxergar com os olhos dele. E o próximo passo é resolver os conflitos de relacionamento. Muitas vezes nós temos que fazer o caminho de volta, nós temos que procurar as pessoas para se consertar, para quebrar aquele clima pesado. Se você tem raiva de alguém, não conserta isso. Isso faz mal para você. Liberte-se disso, vá em busca, faça o caminho de volta, vá em busca de um conserto. Resolva. E o próximo passo, praticar a gratidão. E foque naquilo que tem de bom. Ah, Deus, mas não tem nada de bom. Comece a listar aquilo que você não queria perder. E Deus vai lhe mostrando as coisas boas que existem. Seja grato, muda a sua linguagem. Não haja que não seja linguagem de murmuração, mas haja linguagem de gratidão. Reconhecer aquilo que acontece. Isso muda ambiente, isso muda algo dentro de você. É incrível o poder da gratidão. E o 8º ponto, deixe de fazer autossabotagem. E olhe para o seu potencial. As decepções, sentimento de culpa, os conflitos internos, as angústias do passado, a baixa autoestima, os problemas relacionados à atitude negativa, contribuem para a autossabotagem. Se você continuar se sabotando, a vitimização irá instalar-se. E com isso tudo piora.
Então talvez você diz assim, mas eu tenho muitos objetivos a alcançar, mas se sente que nunca vai alcançar. Essa semana eu estava conversando com alguém e achei bem importante o que ele me falou. Ele disse, eu me sinto frustrado em todas as áreas. Eu disse, mas o que você está fazendo para mudar? Ele disse, não, eu não consigo. Eu disse, então começa a criar um plano de ação, começa a criar metas. As metas te ajudarão a alcançar um objetivo. Mova-se, saia do canto, levanta e anda. Muitas pessoas estão adormecidas, frustradas, amarguradas, querendo que as coisas aconteçam, mas não faz nada para as coisas acontecerem. E o último passo para resolver as coisas que estão dentro da bagagem emocional. Abandone o medo da sua vida e permita-se ser humano. Gente, isso para mim foi libertador. Às vezes nós nos cobramos muito. Às vezes nós criamos muitas regras e carregamos muitos pesos, muito fardo, muitas coisas dentro das malas desnecessárias. E sabe de uma coisa? A vida pode ser mais fácil. E a vida pode ser mais leve. E você pode experimentar coisas novas dia a dia. E você vai ter mais facilidade de assumir, inclusive, os erros, as suas falhas. Eu sempre brinco com meus alunos, que as pessoas que estão próximas, como diz aquela música de Bruna Carla, sou humano, não consigo ser perfeito. Isso não justifica os meus erros, mas impede que eu paralise por causa deles. É assumir a nossa humanidade, é assumir as nossas falhas e tentar melhorar, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, sabe? E nós precisamos ajustar essa bagagem emocional para o meu bem e para o seu bem. Mas vamos para a terceira bagagem, né? A terceira bagagem está aqui, a bagagem espiritual, que é a mais importante. E me chama muita atenção como Esther, uma mulher de Deus, ela apenas não levava o título de mulher de Deus, mas ela se posicionava como mulher de Deus. Então, quando a situação apertou, risco de morte, Esther se posiciona. E como eu já falei antes, coloca todo o povo para se consagrar e para jejuar. Inclusive as pessoas que trabalhavam com ela. E quando ela foi falar com o rei, ela conseguiu a graça. E o rei, quando você for lendo o livro de Esther, teve compaixão. Interessante que a Amã já tinha feito até esqueci o nome do objeto para enforcar Mardoqueu, porque não queria se dobrar a ele. Interessante que quem foi enforcado não foi Mardoqueu, mas quem foi enforcado foi Amã. E o rei olhou para Esther, e através da vida de Esther, ele atendeu. E começou, na verdade, e no dia específico que era para matar todos os judeus. Sabe o que acontece? A situação mudou. Diga, a situação mudou. Então o que você está vivenciando não é para te matar, mas é para avançar teu nível. E assim como foi com Esther, a situação mudou. E o povo recebeu armas para lutar e para guerrear. E Deus protegeu. E sabe o que isso traz de lição para todos nós? Que em meio à pressão,
em meio aos problemas. Eu não sei o que você tem passado. Em meio às lutas, não é para te destruir, mas é para te promover, para levar a um novo nível espiritual. E às vezes falar isso é fácil, difícil é viver isso. E muitos estão vivendo, e o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer ampliar teu nível de fé. E o Senhor trouxe vitória ao povo. Interessante que Deus usa as pessoas estratégicas. Interessante que Mardoqueu, bem antes disso, ele já tinha sido usado para livrar o rei. Mas agora a situação mudou e foi o rei que foi usado para livrar o povo de Deus. E em Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E no nosso relacionamento com Deus, é no nosso relacionamento com Deus que Ele nos responde e nos anuncia coisas grandes. Agora, se o relacionamento não está bom, então não busque as respostas, porque talvez não venha. Em Sofonias 3:17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, em renovar-te-á o seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu quero te dizer que o Senhor tem prazer em ti com alegria, e Ele quer renovar o teu amor para com Ele. Talvez o amor está fraco, talvez você não tenha mais a mesma alegria para trabalhar na obra, talvez você não tenha mais prazer no Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer crescer em você, e quer trazer de volta o amor apaixonante. Ele quer te tirar, talvez você está no automático, e você está como se fosse vindo aqui para a igreja passando ponto. Eu estou indo, viu, Deus? Eu participei do culto. Eu participei da célula online, ou da célula presencial. Mas o seu relacionamento com Deus como está? Quanto tempo você conhece a Deus? Quais as experiências que você teve com Ele? Gente, um tempo atrás o Espírito Santo me corrigiu. Pesado. Eu estava assistindo um filme. O filme é lindo. Lindo o filme. Acho que é O Milagre da Cela 7. O Milagre da Cela 7. Quem não assistiu, eu recomendo. Eu estava assistindo esse filme. Gente, eu chorei. Chorei muito com esse filme. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Você chorou muito com o filme. E faz quanto tempo que você não chora na minha presença? Mas aquilo mexeu comigo, porque eu vim entender que eu precisava de um renovo no Senhor. Eu vim entender que as experiências, que a minha bagagem espiritual, eu tinha vivenciado muitas coisas com Deus, foram muitas experiências, mas não são suficientes para a minha jornada. Eu preciso de algo novo, sabe? Eu preciso mais da presença dEle. E serviu para mim, para que eu possa entender que Deus tem mais para nós. Independente de quantos anos de crente você tenha, independente de tudo que você conhece, eu quero te dizer que a bagagem espiritual, ela precisa crescer, ela precisa ser a maior bagagem, porque através da bagagem espiritual, nós vamos ter uma bagagem emocional equilibrada, saudável. Nós vamos ter uma bagagem familiar com os relacionamentos curados, sabe?
Você sendo usado por Deus para ganhar a sua família. Eu disse: Deus, eu não abro mão. Eu amo tanto os meus familiares, Deus. Eu não abro mão de ninguém para Ti, Senhor. Eu quero que eles Te conheçam. E eu sei que através dessa palavra, Deus está curando relacionamentos familiares. Deus está curando traumas emocionais. Mas não apenas isso, Deus está querendo nos levar, a mim e você, a novos níveis espirituais. E essa palavra é uma palavra de confronto para mim e você também. Nós precisamos rever essas bagagens. E precisamos buscar mais itens para bagagens espirituais. Nós precisamos buscar mais unção, mais a presença dEle. Assim como eu li, nós precisamos saber as coisas ocultas que Ele tem ao nosso respeito. Nós precisamos se relacionar mais com Ele. E esse relacionamento principal não é aqui no grande templo. Não, é na nossa casa. E Deus assim tem mudado, sabe, irmãos, muitas coisas em mim. E eu tenho feito coisas que eu não gostava, que aparentemente não são coisas espirituais. Por exemplo, ajudar a minha esposa lavando louça. Eu já compartilhei com vocês. Mas enquanto eu estou lavando, não estou mais murmurando, não estou mais com cara feia, mas eu estou alinhado ao Senhor, dizendo: Deus, fala comigo enquanto eu estiver ajudando minha esposa lavando os pratos. Deus, fala comigo, Senhor, quando eu estiver ministrando aula, que em meio aos conteúdos, o Senhor me use para falar com os meus alunos, sabe? Deus, fala comigo e me usa quando eu estiver nos almoços com os meus familiares. Deus, fala comigo, Senhor, quando eu estiver sozinho e ninguém estiver me vendo. Deus, fala comigo quando o diabo vir. Muitas vezes parece que quer nos matar através da nossa mente. Fala comigo. Porque basta apenas uma fala do Senhor, basta apenas um toque do Senhor, e o sobrenatural acontece. Essa é uma palavra também de limpeza. A rainha Esther passou 1 ano, em 6 meses, se purificando, e 6 meses se embelezando. 1 ano. E Deus quer que passamos por esses processos. Purificar é arrancar de nós tudo que não vem dEle, tudo que não agrega valor a Ele em nós. Precisamos ser purificados. Precisamos purificar os nossos pensamentos, para a partir de então, as pessoas sentir o perfume de Cristo em nós. Amém? Sentir o perfume de Cristo, o aroma. Quando você estiver passando, as pessoas vejam Jesus em você. Ore por mim, ore por mim. As pessoas nem sabem que você é crente, mas a presença de Deus é tão forte na tua vida. Ah, fulano quando ora cura, porque a presença de Deus está forte. Ah, fulano quando ora o sobrenatural acontece, porque Deus está te usando. Sendo que para isso nós temos que ter um coração quebrantado e contrito. Isso atrai a presença dEle. Então que no nosso coração não haja soberba, não, mas que haja quebrantamento. Porque o quebrantamento atrai para perto. Vem, Deus, para perto. Através do quebrantamento, da humildade, atrai. E esse momento eu queria orar por você e por mim. O meu barco não é diferente do seu. Estamos no mesmo barco, na mesma direção. Talvez lutas diferentes,
mas o barco é o mesmo. O propósito é o mesmo. E nós não podemos perder a essência. Eu sinto o Senhor querendo te dizer que você tem perdido a essência. Você tem deixado outras coisas fazer parte da sua vida, a qual não pertence a Ele. Mas o Senhor quer trazer de volta a sua essência verdadeira, sem mancha, sem impurezas, da forma que Ele sonhou com você. Oh Deus, toma nossas vidas, Senhor. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti e nos permitimos passar pelo processo da purificação, Senhor. Da purificação, arranca de nós tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada, tudo que fere a Tua santidade. Arranca de nós, nos purifica. Tudo que é impuro. Deus, às vezes os nossos olhos não estão enxergando com os Teus olhos. E às vezes os nossos lábios não estão sendo coerentes com a Tua palavra. E às vezes os nossos ouvidos estão com ruídos que ferem os Teus ouvidos. Mas nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. E nesse momento nos alinhamos ao Teu coração, nos alinhamos ao Senhor. E clamamos a Ti, para que o Senhor cresça em nós. Coloca o Teu perfume em nós. Traz a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus, vem tocando cada pessoa que está nas suas casas. Assim como eu consigo sentir Tua presença, Senhor, vem tirando, Senhor, todo fardo pesado, todo excesso de bagagens, todos os sentimentos nocivos, vem tirando, vem arrancando todo trauma, tudo que o Senhor não plantou, toda a erva daninha que o diabo colocou, toda sujeira que fez com que manchasse a nossa roupa. Vem limpando, vem purificando no nome de Jesus, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Oh, precisamos de Ti, Jesus. Reconhecemos que precisamos de Ti para tudo. Não queremos, Senhor, o nosso planejamento acima dos Teus, não. Mas queremos o Teu em nós, né? O Teu em nós, a Tua vida em nós, os Teus conselhos em nós. Queremos, precisamos de Ti 24 horas, Senhor. Não apenas nos cultos, não apenas em alguns momentos, não, mas precisamos todo o tempo de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, como precisamos, Senhor, no nome de Jesus. Vou terminar dizendo: creio que Tu és a cura, Senhor. Cura cada vida, cura cada pessoa que nessa hora ouviu a Tua palavra. Nós oramos por cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Vamos dizer: creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
nossa vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, abençoamos o Teu povo com cura. Toque-nos nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus que nos cura, a presença do Espírito Santo, o Consolador, abençoamos o Teu povo com paz. Em nome de Jesus. Amém.